Hoje nós vamos estar refletindo no texto bíblico que está na Palavra de Deus, em Neemias, no capítulo 1, no versículo 6. Algumas atitudes que Neemias tomou e que nós podemos aprender de grande importância para todos nós, para todas as pessoas. O texto bíblico diz assim: Estejam, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Podemos aprender aqui nesse texto que Neemias, ele, ao saber da notícia ruim que havia com os seus irmãos, com a sua parentela, com o povo de Israel, ele se posicionou, ele teve as seguintes atitudes que glorificam o nome do Senhor, atitudes que alegram o coração de Deus. Ele fez confissão. Uma das coisas que Neemias fez foi fazer confissão de pecados. Ele confessou os pecados do povo de Israel, da sua casa. E uma outra coisa que ele não apenas confessou, pediu perdão a Deus pelos pecados que foram cometidos pelo povo de Israel, mas também pelos seus pecados. Ele não se achou diferente dos outros. Ele reconheceu também o seu pecado. E isso é uma atitude de uma pessoa que teme ao Senhor. Há uma grande necessidade de reconhecermos os nossos erros e confessarmos os nossos pecados diante de Deus. E aqui no texto ele fala que ele fez confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Veja que coisa linda que Neemias faz. Ao saber da notícia ruim, do caos que estava passando a cidade, ele se prostra diante do Senhor, pedindo perdão, fazendo confissão. A palavra de Deus tem vários textos que falam sobre a importância de fazer confissão pelos pecados diante de Deus. E um desses textos é 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, onde está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se confessarmos os nossos pecados. Vivemos em um mundo em que as pessoas erram e não estão preocupadas, não estão muito preocupadas com a sua situação espiritual, com a sua vida espiritual, com a eternidade, com o que vai acontecer quando ela morrer. Mas a Bíblia nos dá base para que devemos tomarmos atitudes que nos aproximam de Deus.
a situação de que Israel se encontrava, que o povo de Israel se encontrava, aqueles que não foram para o cativeiro babilônico, aqueles que permaneceram na cidade, a cidade estava arruinada. Mas por que a cidade estava arruinada? A cidade estava arruinada por conta da desobediência do povo de Israel. A cidade estava destruída, foi destruída por conta da desobediência, porque o povo tinha feito o que era mal perante o Senhor Deus. E por isso Deus permitiu que eles tivessem sido levados cativos. E os que ficaram estavam em ruína, estavam em situação difícil. Assim como hoje nós estamos vivendo em um contexto em que o Brasil, o país, o mundo, os países estão passando por situações difíceis. E é nesse momento que as pessoas precisam, o mundo precisa se dobrar diante de Deus. O mundo precisa reconhecer que tem feito o que é mal diante de Deus, que tem feito o que é mal diante dos olhos de Deus, que tem errado, que tem se afastado do Deus vivo, que não tem se preocupado com a sua vida espiritual, com a sua situação espiritual, tem se afastado do Criador, aquele que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nela há. A Bíblia vai dizer da importância de confessar, a importância também do arrependimento. É necessário que se arrependa. E o texto em Atos, capítulo 3, versículo 19, vai dizer o seguinte: arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, arrependei-vos, a ordem de Deus, confesse, se arrependa das suas atitudes, dos seus caminhos maus, confesse os seus pecados, se arrependam dele, abandonem ele, para que possa ser sarados, para ser curado. A maior enfermidade do ser humano hoje é a espiritual. O homem tem uma enfermidade e precisa ser curado. E essa enfermidade só Deus pode curar, que é a enfermidade espiritual. O arrependimento é algo de grande importância. Mas a confissão aqui é algo que é destacado e é registrado em Neemias, no capítulo 1, no versículo 6 que nós lemos. Confissão. Romanos, capítulo 10, versículo 10, vai dizer assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa, se faz confissão. Com a boca se faz confissão. Veja que a importância de dizer para Deus, para Deus que erramos, que precisamos da ajuda dele, que precisamos ser restaurados, que precisamos ser curados com as nossas atitudes, com o nosso posicionamento de buscar a presença do Senhor. Então, meus queridos, a Bíblia nos leva a isso. A Bíblia nos leva a tomar essa decisão. E foi aquilo que Neemias fez diante de uma situação tão difícil. É o que nós precisamos fazer. O mundo precisa reconhecer Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. O pecado, ele entrou no mundo.
A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão. E por um só homem também o ser humano, o mundo pode ser curado, pode ser perdoado os seus pecados através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai falar sobre isso. E a Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Jesus Cristo, ele é a esperança de uma restauração, a esperança de uma vida abundante. Jesus Cristo é a esperança de vida eterna. É o único que pode dar a vida eterna. E a Bíblia fala sobre essa separação que o pecado causa. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai falar sobre isso, essa grande realidade. Ele vai dizer sobre essa separação que o pecado causa. E a Bíblia também vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer isso. O remédio é esse: confessar os pecados, confesse a Deus, faça a confissão, arrependei-vos, para que sejam curados, para que sejam sarados. Que Deus, em Cristo Jesus, continue vos abençoando, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe todo ser humano na face da terra.